Senhor, muito obrigada, Pai, por mais uma manhã na Tua casa, por mais um dia que o Senhor nos concede. Os nossos corações estão alegres, Senhor, gratos a Ti, por termos acesso, Senhor, à Tua presença, à Tua palavra, à comunidade dos Teus santos, Senhor, a Tua igreja, o Teu corpo que se reúne aqui em Teu nome. Nos ajuda, Pai, a perceber o momento espiritual que vivemos nesse momento. Quando nos reunimos, Senhor, como igreja Tua, o Senhor concede a nós poder, graça, misericórdia. O Senhor ordena a Tua bênção. Que nessa manhã o Senhor possa se revelar para nós mais uma vez. Tu és bem-vindo em nosso meio, Espírito Santo. Vem habitar esse lugar, vem habitar os nossos corações. Vem se manifestar no nosso meio, vem abrir o nosso entendimento, o nosso coração, para receber a Tua palavra, Senhor, para conhecermos mais de Ti. Que a cada letra, Senhor, que a cada capítulo que venhamos a estudar nessa manhã, que tudo seja a revelação do Senhor para nós, a revelação de quem Tu és, a revelação do Teu poder, a revelação daquilo que Te agrada, Senhor, a revelação de como nós devemos nos relacionar com o Senhor, uns com os outros, de como devemos nos submeter à Tua vontade, porque o Senhor é Deus, porque o Senhor é perfeito, porque os Teus planos sempre darão certo. Nos ajuda a entender essa verdade, Senhor, e a sermos bons ouvintes da Tua palavra e bons praticantes, Senhor, de tudo que o Senhor tem nos ensinado, de tudo que o Senhor tem nos permitido conhecer do Senhor. Revela para nós a Tua face, revela o Teu coração, revela a Tua vontade, revela o Teu propósito, Senhor, na vida de cada um de nós. Que o Teu Espírito Santo nos traga a aplicação dessa palavra, nos ensine como devemos proceder, quando caminhar, quando parar, Senhor, o tempo de todas as coisas na nossa vida. Vem se revelar para nós e nos ajudar, Senhor, mais uma vez nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. A gente vai continuar hoje no capítulo 5 de Êxodo. Vocês podem ir lendo aí, vai um passando para o outro, leia até onde quiser. Êxodo, capítulo 5, versículo 1. Quem quiser pode começar. Qual a versão? Camila, que você prefere? Qualquer uma, Lu, só para a gente pegar o contexto mesmo da história. Êxodo 5:1, né? Isso. Depois disso, Moisés e Arão foram ver o faraó e declararam: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Deixe meu povo sair para celebrar uma festa em minha honra no deserto. Quem é o Senhor? Replicou o faraó. Por que devo dar ouvidos a ele e deixar Israel sair? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. Então Arão e Moisés disseram: O Deus dos hebreus se encontrou conosco. Portanto, deixe-nos fazer uma viagem de 3 dias ao deserto para oferecermos sacrifício ao Senhor. Do contrário, ele nos castigará. Por que distraem um pouco de suas tarefas? Voltem ao trabalho. Olhem, há muitos do seu povo nesta terra, e vocês os estão impedindo de trabalhar. Continua. Naquele mesmo dia, o faraó deu a seguinte ordem aos capatazes egípcios e aos supervisores israelitas: Não forneçam mais palha para o povo fazer tijolos. De agora em diante, eles mesmos devem juntá-la. No entanto, continuem a exigir que produzam a mesma quantidade de tijolos que antes. Não reduzam a cota, eles são preguiçosos e por isso clamam: Deixe-nos sair para sacrificar ao nosso Deus. Aumentem a carga de trabalho deles e Amém, é isso aí. Então, a gente vai parar aqui, né, nesse momento de tensão e suspense, cenas do próximo capítulo. Então, para a gente entender um pouquinho esse contexto, previously, em Êxodo, o Senhor apareceu a Moisés, mostrou para ele como ele deveria falar com Faraó
E o Senhor deu uma ordem para ele: vai lá, fala com Faraó, manda ele liberar o meu povo. E aí, enquanto eu estava estudando isso aqui, eu vi alguns vídeos, e 2 deles tinham os seguintes títulos: Obedeci e piorou. E o outro, Da ousadia à frustração. E é exatamente isso que acontece aqui, porque no momento que o Senhor aparece para Moisés e fala ali também com Arão, mostra todos aqueles sinais e diz: eu sou o Senhor. E se Faraó não acreditar em você, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. E foi mostrando vários sinais, e eles foram crendo, e eles foram acreditando, e eles foram vendo que era realmente Deus que estava falando com eles. E aí Deus disse: vai, faça. E eles vão na autoridade, na obediência, fazendo aquilo que Deus tinha mandado fazer. Chegou lá, foi. Faraó não creu no plano de Deus. Quantas vezes nós gostaríamos que fosse assim, né? O Senhor nos dá uma ordem, nos diz para fazer. Foi, inclusive, o tema da aula passada. Vai, porque não é na sua força. Não foi? Vai, já que é o Senhor que está mandando, vai. Não tenha medo. E é isso que a gente aprende. É assim que a gente se enche de fé e de força para fazer aquilo que Deus mandou a gente fazer. Mas se foi Deus que mandou eu fazer, por que deu errado? Eu estou obedecendo. Eu estou fazendo o que Ele mandou eu fazer. Mas o resultado não está combinando. Não é bem isso que está aparecendo. As pessoas nem sempre vão acreditar naquilo que Deus nos disse. Cabe a nós acreditar naquilo que Deus nos disse. Frequentemente as pessoas não vão acreditar. E assim como aconteceu com Faraó, ele ainda vai dizer: você é um à toa. Você não tem o que fazer, por isso que você está com essa conversa. Deus mandou. Ah, para. Caçar o que fazer, coitadinho desocupado. Deus mandou o quê? Vai trabalhar. E aqui, esse comecinho desse texto me traz à memória uma frase que eu ouvi uma vez que diz assim: a fé é o que nos faz ver a realidade. E a incredulidade nos faz acreditar nas mentiras desse mundo. Qual é a verdade aqui? A palavra de Deus? Ou o que Faraó estava dizendo? Ainda que tudo mostrasse o contrário, a palavra de Deus continuava sendo a verdade. Ainda que tudo parecesse completamente diferente daquilo que Deus disse que aconteceria. Somente crendo você consegue ver a verdade, a realidade. E a incredulidade te prende às mentiras desse mundo. E o que é a verdade? É aquilo que Deus falou. Ponto. Se você não vê, se os outros não acreditam, se a realidade ao seu redor não se parece com a verdade, não interessa. Se você tem fé, você vai continuar conseguindo ver a realidade. Percebem que, nesse contexto aqui, só Moisés era capaz de ver a realidade? Qual era a realidade aqui? Qual era a palavra de Deus? Quando o Senhor disse: vá para Faraó e diga: deixe o meu povo ir. Quando Faraó responde, ele diz: povo de Deus o quê? Vocês são um bando de escravos. Qual era a realidade? Só Moisés, crendo na palavra de Deus, podia ver a realidade. A incredulidade deixaria ele preso à mentira da escravidão. Ainda que as circunstâncias dissessem que eles eram escravos. Qual era a verdade sobre esse povo? O que Deus disse sobre eles.
E somente a fé nos habilita a ver a realidade. Nós, enquanto cristãos, nós vamos passar a nossa vida inteira vivendo esse dilema. Porque a gente vive nesse mundo de mentiras. Quando Satanás foi tentar Jesus em Lucas 4, ele diz assim: os reinos desse mundo eu posso te dar todos, porque eles são meus. Me adora, se curva diante de mim, que eu te dou todos os reinos deste mundo. Que é um reino de mentiras. O reino da verdade, o reino de Deus, está numa circunstância de que nós não podemos ver, nós só podemos acreditar. O que é a fé? A certeza do que não se vê. E como é que a gente vai ver a verdade? Como é que a gente vai acessar a realidade do reino de Deus, que é o reino eterno, somente por meio da fé? E tudo ao nosso redor, todos os reinos deste mundo, vão criar um cenário para que a nossa fé morra. No finalzinho do capítulo 5, do capítulo 4, Arão e Moisés vão lá, contam tudo para o povo e falam: o Senhor vai libertar vocês. Essa é a verdade. Com sinais miraculosos, Deus vai nos tirar daqui. Essa é a verdade. E o povo creu e adorou. E quando o reino desse mundo veio e mostrou tudo ao contrário, a fé do povo foi embora. Porque é exatamente esse o objetivo do reino desse mundo: te prender às mentiras dele. E essa confusão que a falta da nossa fé em Deus faz é fazer com que as mentiras desse mundo que a gente está se tornem verdades. Não é? As realidades, as circunstâncias, aquilo que o nosso olho vê, se torna verdade e em conflito com a verdade de Deus que a gente não vê. Então, se a fé falha, aí Você está preso à mentira desse mundo. É por isso que eu trouxe essa frase no começo. Tentem se lembrar disso. A fé é o que nos permite ver a realidade. E a incredulidade vai nos prender às mentiras desse mundo. E para reforçar isso, o que Faraó manda o povo fazer? Vai trabalhar. Você vai trabalhar mais. O reino desse mundo vai ocupar todo o seu tempo, vai gastar toda a sua energia. Tudo que você tem, tudo que você é, todo o seu tempo é para cá, é para o reino desse mundo. Gasta tudo aqui. Você está trabalhando pouco, você tem pouco, o que você tem não serve, não é suficiente, você está muito à toa. É por isso que você está preocupado contra o reino. Vai trabalhar mais, vai ficar mais preso ainda a essa mentira de que você é escravo. Gaste todo o seu tempo aqui, gaste todo o seu recurso aqui. Essa é a mentira que a incredulidade vai nos fazer acreditar. É a isso que nós estaremos presos se perdermos a nossa fé. E aqui a gente entra em outra coisa interessante, do porquê obedecemos. Se nós obedecemos a Deus pura e simplesmente pensando que por nós fazermos tudo certinho Ele vai nos abençoar, a gente vai ter um problema grande. Mas eu estou obedecendo, mas eu estou fazendo tudo certo, eu estou fazendo exatamente o que Deus mandou, e a bênção não veio. E o resultado não está conforme o esperado. Se eu te disser que Deus abençoa até quem desobedece, eu escandalizo vocês? Não, né? Precisa ser obediente para ser abençoado por Deus?
essa é a nossa visão humana de merecimento. Se eu fizer tudo certo, Deus me abençoa. E hoje a gente vai aprender justamente o contrário. Mesmo que você faça tudo certo, as coisas ainda podem não acontecer do jeito que você espera. Do jeito que você gostaria que fosse. Às vezes, a pior coisa que pode acontecer é Deus te dar agora a bênção que você quer. É como se a gente pensasse, você tem um filho de 10 anos, e ele diz, pai, eu quero ir para a aula dirigindo o meu próprio carro. Talvez o pai olhe e pense, tá, filho, interessante, quando você estiver na faculdade, você vai. Aí você pensa, então, tá bom, então eu vou comer tudo no jantar e eu vou arrumar todo o meu quarto. Amanhã o meu pai vai me dar um carro e vai deixar eu ir dirigindo para a escola. Vai? Não vai. Então, aqui a gente percebe outra coisa. O processo é mais importante do que o resultado. Se Deus tivesse liberado o povo aqui, nessa primeira vez, Faraó foi lá, aceitou, liberou o povo. Vocês já perceberam quantas vezes na palavra o Senhor fala, eu sou o Deus que te tirou do Egito? O Senhor está aqui buscando formar a identidade dele no coração desse povo. Se eles não tivessem passado por todo o processo, isso não teria acontecido. O Senhor está aqui buscando formar a identidade do próprio povo. Se eles não tivessem passado por todo o processo, isso não teria acontecido. Eles não seriam o povo de Deus. Deus não seria o Deus que os libertou do Egito se tivesse sido assim tão fácil, da primeira vez, no primeiro momento. E antes o Senhor já falou, eu vou fazer todos esses sinais, e eu é que vou libertar vocês. Mas Moisés só ouviu a parte do libertar, né? O resto da história ele esqueceu todinho, porque o que era importante? A bênção, a libertação, o resultado. E, frequentemente, nós somos assim com Deus. Crianças de 10 anos querendo ir para a escola dirigindo o próprio carro. E querendo que seja amanhã. Eu vou arrumar o meu quarto e eu vou comer todo o jantar. E o meu pai vai me dar um carro para eu ir dirigindo para a escola amanhã. Quando a gente vê, né, toda a história, no exemplo de quando o povo pede carne. Eu quero carne, eu quero carne, eu quero carne. Deus tem algum problema em dar carne para esse povo? Toma. Mas você entende que não é sobre isso? O que eu quero conversar com vocês aqui no deserto é uma coisa muito mais importante. O que eu quero criar em você é algo muito mais importante. A imagem que eu quero que você tenha de mim é de um Deus grande, forte, poderoso e libertador. Não existe na história da humanidade outra história que diga sobre a libertação de um povo inteiro de escravidão, como aconteceu aqui no Êxodo. Geralmente você liberta uma pessoa, uma família. Todo um povo pelas mãos de um Deus, você não vai achar. E era assim que Deus queria ser conhecido. Era essa a imagem que ele queria mostrar. Era isso que ele queria fazer no coração desse povo. Mostrar quem ele era. Tanto que, lá depois, no capítulo 6, depois que Moisés vai lá e fala, mas, Senhor, eu fiz tudo o que você mandou. Eu obedeci e piorou. E não piorou só para mim, piorou para todo mundo. Com que cara que eu vou chegar para esse povo agora? Se eu fui lá e disse para eles, Deus vai fazer. Isso já aconteceu com você? Deus vai fazer. Deus é maravilhoso. Não se preocupe. Deus vai cuidar da sua vida. Deus vai libertar.
Aí, no outro dia, o negócio piora. Você fala, eu não vou nem olhar na cara daquele irmão. Ele vai... Fala, é essa a oração que você fez por mim? Ora, mas não. Porque, às vezes, quando é só com a gente ainda consegue lidar com a frustração. Muito mal, mas ainda vai. E quando envolve a fé dos outros? Quando a gente vem para cá dizer que Deus é poderoso, que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, que Deus salva, cura e liberta. E a coisa não acontece no tempo que a gente gostaria que acontecesse. Então, a gente percebe outra coisa sobre a fé. A fé não é acreditar que Deus vai nos dar o que a gente quer na hora que a gente quer. A fé é acreditar quando Deus diz, eu sou o Senhor. Se você acredita nisso, você tem fé. Ainda que as coisas não saiam hoje, como eu achei que sairiam, Ele é o Senhor. Ele sabe o que Ele está fazendo. Outra coisa que a gente pode aprender. Ainda que as coisas não pareçam estar dando certo, permaneça. Vale a pena permanecer. Aqui a gente já tem o final da história. É um final maravilhoso, de libertação. E quando a gente ora, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Senhor, traz a tua verdade para cá. Nesse reino desse mundo, nesse reino de mentiras, onde tudo parece contrário à tua palavra, venha o teu reino, Senhor, venha a tua verdade. Senhor, faz aparecer para esse povo quem o Senhor é. Não importa quanto tempo demore, eu vou continuar acreditando na verdade. Porque se eu tenho fé, eu tenho o privilégio de poder ver a verdade. Ninguém está conseguindo ver a verdade. Está todo mundo preso às mentiras desse mundo. Eu posso ver a verdade. Venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino. E nós vamos orar até que o reino de Deus venha. Até que a verdade se manifeste, porque ela vai se manifestar. Porque se Deus disse que faria, Ele vai fazer. Não foi do jeito que eu pensei, não foi na hora que eu pensei. Mas não interessa o que eu pensei. Interessa a verdade. Interessa o que Ele disse. E como lidar com essa frustração? Porque, geralmente, quando essa frustração acontece, quando o momento de dor chega, aquele povo deixou de crer. Vai trabalhar dobrado. O peso, a opressão sobre você estava ruim, agora vai ficar bem pior. Eu quero ver você continuar crendo. Uma vez eu ouvi alguém dizer que se algo que você pede a Deus não vale a pena esperar, então nem peça. O que você tem pedido ao Senhor, vale a pena esperar por isso? Vale a pena viver o processo que você precisa viver para receber isso? Se não, nem vale a pena pedir. Mas, ao mesmo tempo, para o Senhor não custa nada. Libertar esse povo para Ele poderia ser assim. Quem precisava ser transformado no processo era o povo. Quem precisava conhecer a Deus era o povo. Talvez o povo achasse que Moisés era Deus. Talvez o povo achasse que Arão era Deus. Talvez achasse que Faraó era bem bonzinho. Esse não era o objetivo de Deus.
O objetivo de Deus era formar um povo que o conhecesse como libertador, soberano, Senhor de toda a terra. E essa foi a identidade formada no coração desse povo, depois que o Senhor, por sua própria mão, libertou esse povo. Não foi porque Moisés era um grande profeta, não foi porque Arão falava muito bem, não foi porque Faraó entendeu os desígnios de Deus. Não há como negar que a mão de Deus libertou esse povo. Se é a vontade de Deus, pode continuar. Está pesado? Está difícil? O resultado ainda não veio? Vamos junto. Se é a vontade de Deus, pode continuar. Não é o resultado que vai comprovar que nós estamos na vontade de Deus. O contrário também é muito perigoso. A gente achar que porque está conseguindo fazer alguma coisa é porque aquilo é a vontade de Deus. Também não. A única coisa que nos faz ter certeza da vontade de Deus é ouvir a voz dele e crer. Se o processo está difícil, se o resultado não é como ainda você esperava, se você ainda precisa andar muito para chegar lá, tenha certeza de que é porque Deus quer que você ande. Tenha certeza que é porque isso faz parte do propósito de Deus. Para a revelação da glória dele mesmo e para a transformação do nosso coração. Aqui fica muito claro isso. E da nossa motivação em obedecer. Por que nós obedecemos ao Senhor? Nós não vamos obedecer ao Senhor como crianças mimadas. Porque o nosso Pai vai nos dar aquilo, o que está no propósito dele, para o mundo e para a nossa própria vida. Nós já falamos sobre isso algumas vezes, em como o Senhor tem um plano. O Senhor tem um plano revelado a nós. E nós vamos buscar fazer parte desse plano. Nós não vamos andar numa direção e pedir que o Senhor nos abençoe e entender que aquele é o tempo, que aquela é a hora, que aquele é o jeito. Então, Senhor, faz aqui porque eu quero aqui. Senhor, me leva para o teu plano. Senhor, me leva para o teu propósito. Senhor, me leva para a tua vontade. Porque essa é a verdade, é o plano que sempre vai dar certo. Nós estamos aqui estudando desde Gênesis, capítulo 1, versículo 1. E até hoje, nada nos provou o contrário, de que alguma coisa nesse plano deu errado. O que pode ter acontecido? Demorar. Acontece frequentemente. Nós sofremos aqui com José de dar dor de barriga, de passar mal, de cada capítulo a vontade de chorar, de desistir. Mas desistir não é uma opção. Os nossos pais da fé nos mostram isso. Nós vamos juntos até o final, até que esse plano se cumpra na nossa vida, porque ele vai se cumprir. Ainda que demore mais do que a gente gostaria. É claro que Moisés gostaria que tudo tivesse acontecido da primeira vez, exatamente como ele sonhou que aconteceria. Para que Deus ia gastar horas com ele lá ensinando? Então, agora você vai transformar água em sangue. Agora você vai colocar uma mão doente e ela vai ficar sarada. Se não era para usar nada disso. É muito difícil
permanecer quando tudo dá errado. Mas nós somos chamados a permanecer quando tudo dá errado. Porque nós somos os da fé. Porque nós somos os que creem. Nós somos aqueles a quem o Senhor deu o privilégio de poder ver a realidade. E a realidade nós vamos ver com os olhos fechados, com os joelhos dobrados, com a cara na palavra. Essa é a realidade. A realidade não é aquilo que te cerca. A realidade não é a dor que você tem vivido. A realidade não é a dificuldade que está posta diante de você. Essa é a mentira do reino desse mundo, de que você é escravo, escravo do pecado, escravo da sua vontade, escravo do que os outros esperam de você. Isso é mentira do reino desse mundo. A verdade sobre nós é o que o Senhor diz sobre nós. Nós somos filhos de Deus, nós somos igreja do Senhor. Qual é a realidade aqui desse texto? Povo de Deus. Nós vivemos num outro reino. Nós temos uma visão além do alcance, que o mundo não pode ter. Nós somos habilitados, nós somos autorizados a ver a verdade sobre tudo o que acontece ao nosso redor. Quando a gente vê uma pessoa na sarjeta, na rua, na pior da situação possível que um ser humano possa viver, qual é a verdade sobre ele? Deus é perfeitamente capaz de curar, de libertar, de sarar, de restaurar. Essa é a verdade sobre ele. Qual é a verdade sobre nós? A verdade sobre nós é que nós somos perfeitamente capazes de viver o propósito de Deus para a nossa vida. Nós estamos habilitados a viver a vontade de Deus para nós como igreja do Senhor reunida aqui. Qualquer que seja essa vontade. Ainda que o mundo não creia e zombe da vontade de Deus para nós, o mundo não vai entender, porque eles não podem ver a verdade como nós vemos. A verdade é aquilo o que nós cremos. Não vamos deixar que a mentira, que a dor, que o excesso de peso sobre os nossos ombros nos escravize ao que o mundo diz sobre nós. Essa não é a verdade sobre nós. É por isso que nós nos reunimos aqui semana a semana, porque a gente passa a semana inteira ouvindo todas essas mentiras sobre nós. A gente passa a semana inteira ouvindo que a gente precisa trabalhar mais, que a gente precisa ganhar mais dinheiro, que a gente precisa ser mais importante, que a gente precisa. Essa não é a verdade sobre nós. Quando nós nos reunimos, a gente vê um monte de gente que vê como a gente vê. Você vê o que eu vejo. Você crê como eu creio. Eu não estou doida. Sabe por que eu não estou doida? Porque tem um monte de gente falando a mesma coisa. Então, eu não estou doida. Tem um monte de gente lendo a mesma palavra que eu, entendendo a mesma coisa. Então, eu não estou doida. Porque sou só eu que me sinto doida? Só eu? Porque você vê a realidade do mundo. A realidade do mundo. Todas as mentiras que o mundo conta sobre nós. E você vem para essa palavra e ela é completamente ao contrário de tudo que está ao seu redor. É por isso que a gente precisa ser igreja. É por isso que a gente precisa se reunir. É por isso que o Senhor nos deu uns aos outros. Porque quando a gente está aqui nesse ambiente, a gente reforça a nossa alma e o nosso coração do que é verdade sobre nós. E quando a gente for lá para fora, a gente vai com essa visão da verdade. A gente vai com o nosso coração firmado na verdade, para conseguir viver nesse mundo de mentiras, crendo e trazendo a verdade do reino de Deus para nós. Amém? Que nós possamos viver assim, que nós tenhamos essa visão de fé sobre o que é verdade, que nós possamos ajudar uns aos outros a declarar a verdade de Deus na vida uns dos outros. Minha irmã, a verdade não é o que está ao seu redor.
A verdade não é o que você está vendo aí de olhos abertos. A verdade não é o que o mundo diz sobre você. Vamos conhecer a verdade. Vamos conhecer a palavra de Deus sobre nós, aquilo que Ele diz sobre nós. É a única coisa que vai nos permitir perseverar. Eu nem vou dar spoiler. Aqui no final do texto, Moisés só diz: Senhor, mas eu fiz tudo o que você mandou. E o que eu vou fazer com esse povo? Eu falei que o Senhor ia fazer. E agora? Eu entendo, Moisés. Eu estou aqui dizendo que Deus vai fazer. Vai. Se Ele disse, Ele vai. Aí amanhã alguém pode me dizer: Camila, mas Ele não fez. Ele não fez hoje, minha irmã. Te acalme. Se acalme. Permaneça. Obedeça por amor ao Senhor, não pelo resultado do processo. Vai dar certo. Amém? Senhor, obrigada pela Tua palavra nessa manhã, Jesus. Pela Tua palavra que é a verdade, não pode mentir. Senhor, nós estamos presos ainda à realidade desse tempo, desse mundo, às mentiras desse século. Mas, Senhor, abre o nosso coração e a nossa visão por meio da fé genuína, verdadeira, esperança, Senhor, naquilo que o Senhor diz sobre nós, naquilo que o Senhor declara sobre o seu povo. E a principal verdade sobre nós essa manhã é que nós somos o Teu povo. Nós não somos escravos do pecado, nós não somos escravos desse mundo. E a nossa libertação é a Tua verdade sobre nós. Um povo livre que Te ama, que Te serve, que celebra festa ao Senhor. Ainda que no deserto nós celebraremos a Ti. Pela alegria, pelo privilégio que temos de ter os nossos olhos abertos, os olhos da fé. Nos ajuda, Senhor, a permanecer no dia mau. Nos ajuda, Senhor, a permanecer no dia da frustração. Nos ajuda a permanecer, Senhor, em mais um dia que a nossa bênção ainda não veio. O resultado ainda não aconteceu, mas nós não deixamos de crer, nós não deixamos de confiar. Tu és o Senhor, o Teu plano é perfeito, Ele deu certo, Ele dá certo e Ele dará certo. Desde a eternidade o Teu plano já dá certo, Senhor. A nossa vida não é um plano frustrado. A nossa vida não é um rascunho mal feito. A nossa vida, Senhor, ela já deu certo. Ainda que as circunstâncias digam o contrário. Ainda que o reino desse mundo diga que nós somos perdedores, que nós somos loucos. Ainda que os reinos deste mundo coloquem sobre nós mentiras. Nós escolhemos, Senhor, acreditar na verdade. Pela capacitação do Teu Santo Espírito vivendo em nós. Nos ajuda a crer na verdade, no que o Senhor diz sobre nós. A Tua palavra é a verdade, a Tua vontade é perfeita e os Teus propósitos se cumprirão. Na nossa vida como igreja do Senhor, do nosso coração como filhos amados de Deus. Essa é a verdade sobre nós. Aleluia, Jesus, nós Te louvamos.